Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, pastor Renê, o pastor Arthur, da congregação de Massaranduba, irmão Victor, todos os irmãos que estão aí neste dia no culto de obra de missão, de obra missionária. E queremos fazer aqui uma rápida saudação, uma rápida palavra acerca dessa temática, de missões. A grande questão, meus amados irmãos, é exatamente precisar qual é a missão da igreja. Eu percebo que hoje há uma certa dificuldade da nossa parte, como igreja, de focar numa missão que seja primordial. Se fizermos uma pergunta hoje nas nossas igrejas, aos nossos irmãos, qual a principal missão da igreja, ou para que a igreja está aqui e é enviada a este mundo, nós iremos obter várias respostas. Por exemplo, alguns irmãos irão afirmar com convicção de que a missão da igreja é ganhar almas, pregar o evangelho, que a missão da igreja é fazer discípulos, que a missão da igreja é sinalizar o reino neste mundo, que a missão da igreja é cuidar dos pobres e necessitados, que a missão da igreja é promover a justiça social, que a missão da igreja é se posicionar contra o pecado estrutural ou institucional, enfim. Há muitas falas hoje que estão tentando elucidar essa questão. Porém, a Bíblia Sagrada é quem vai nos trazer uma resposta acerca dessa temática, de qual é a missão da igreja. Um culto de missão, nada mais interessante do que falar sobre o que é essa missão, qual é a missão da igreja, para que, ou qual o propósito Deus tem enviado a sua igreja a este mundo. E nós encontramos, meus irmãos, nas grandes comissões, que está no Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João e também Atos, em palavras bem específicas qual é essa missão. Quando nós vamos para Mateus, capítulo 28, versículo 16 em diante, está aqui preconizado a grande comissão, ainda que não tenha essa palavra na Bíblia Sagrada, a grande comissão ou grande comissionamento, mas a missiologia compreende, o estudo da missiologia compreende essas passagens como passagens assim que são de suma importância para a igreja, porque são passagens que são falas de Jesus no momento já que antecede a sua partida para a glória, São as suas últimas palavras ali com os discípulos e tem um peso muito grande. Essas instruções são dadas por Jesus antes dele ser assunto aos céus. E uma dessas passagens, essa passagem de Mateus 28, versículo 16, que diz: e os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba que parte dessa grande comissão, a ênfase dessa grande comissão, desse envio que Jesus ele proporciona para a sua igreja, é um envio para fazer discípulos, para evangelizar, para ganhar almas, para proclamar a salvação, proclamar o evangelho, as boas novas de salvação. E essa e sempre foi uma missão primordial da igreja, tá certo? É uma missão com a qual a igreja não pode abrir mão da mesma. Mesmo em tempos de pandemia, a igreja precisa continuar sendo uma igreja proclamadora da palavra, uma igreja que ensina o evangelho, uma igreja que, pelo seu testemunho de vida, de transformação, ela busca
exatamente refletir esse caráter de Cristo nas suas ações diárias do cotidiano, e também ela abre a sua boca para proclamar as boas novas. Perceba que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes tinha designado, tinha dito que eles fossem, e ali seria um encontro decisivo e também já próximo à sua assunção, já seriam as suas últimas instruções, aquele colegiado bem específico dos apóstolos, 11, porque Judas aqui já não estava mais e nem pertencia ao grupo, já tinha cumprido propósito, ele já tinha realizado tudo aquilo que estava escrito a seu respeito, como aquele que havia de trair a Jesus e havia depois também de dar cabo de sua própria vida. Mas o interessante é que após a ressurreição de Jesus, ele havia dito aos discípulos que ao terceiro dia ele seria crucificado, padeceria muito por aquela geração, seria morto, entregaria sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando Jesus foi preso, foi crucificado, os discípulos se dispersaram, na sua grande maioria, aquele grupo que está além dos 11, né, os seguidores de Jesus, e a sua primeira testemunha, ou testemunhas, são mulheres. Ela aparece primeiramente a Maria Madalena, diz um texto sagrado, da qual havia expulsado 7 demônios. E para a cultura judaica isso era muito complexo, porque a mulher não era uma testemunha válida, não era uma testemunha confiável, testemunha teria que ser de homens, 2 ou 3 homens. E Jesus, ele vem, mesmo ressurreto, mostrando que ele valoriza a mulher, na verdade, valoriza toda a sua criatura, né, a sua criação, o homem e mulher, criado em imagem e semelhança, e ele aparece primeiramente essas mulheres que vão testemunhar os discípulos. Eles não creram, eles não deram crédito. Ele aparece aos discípulos, 2 deles que iam descendo para Emaús, e se revela para eles também, e esses também vão anunciar aos discípulos, eles também não conseguem acreditar. E aparece, Jesus depois se manifesta para eles, e mesmo assim a incredulidade deles permanecia, a ponto de Jesus lançar em rosto a incredulidade de coração deles e dureza de coração, né? E falar sobre o comissionamento, que eles estavam enviados a pregar o evangelho, começando por Jerusalém, que deveriam ficar também em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Mas nesse momento aqui do evangelho de Mateus, há uma coisa que nos chama a atenção, que Mateus ele fala, é que quando ouviram, versículo 17, do capítulo 28, o adoraram, mas alguns duvidaram. Para mim e para você, essa seria uma característica definitiva, e nós eliminaríamos logo de antemão os que tivessem duvidado da nossa palavra, da nossa promessa, né, dita. E quando aqueles homens viram, alguns viram, mas outros duvidaram. Jesus, no entanto, ele resolve essa questão, como está no versículo 18, dizendo, e chegando-se Jesus, ele se aproxima deles, ele está mais próximo, apesar da distância física e talvez da distância espiritual que os discípulos estavam naquele momento. Jesus se chega a eles e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A grande comissão está pautada na autoridade de Jesus, no poder de Jesus, na capacitação que Jesus dá, no poder que ele dispensa à sua igreja para o cumprimento dessa missão. É tanto que, em outra passagem que fala sobre essa grande comissão, ele disse: vão e pregam o evangelho a toda criatura, e aqueles que crerem no meu nome receberão esse poder, essa autoridade para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios. Então a missão exatamente acontece dentro dessa possibilidade: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí ele diz: agora vocês vão, isso é uma ordem, e façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão, a missão da igreja, ela é primordialmente levar o reino dos céus às pessoas, levar o evangelho da salvação. A igreja também pode se envolver com questão de justiça social, ação social, assistência social, ou como você quiser chamar essa ação que promova
o bem-estar das pessoas, que combata a fome, que possa proporcionar saúde, educação, ou qualquer outro bem social, ou qualquer outra possibilidade de melhorar a vida daqueles que estão vulneráveis e que estão à margem da sociedade. Porém, o Evangelho é o único poder capaz de transformar o homem, de mudar o homem, né? de fazer com que o pecador possa ser perdoado e possa ser salvo. Então, a missão principal da igreja é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Mas a primeira coisa mais importante que a igreja deve fazer é adorar ao Senhor. A adoração. Estamos aqui tão somente para adorar o Senhor e para fazê-lo conhecido. E só podemos fazê-lo conhecido se tivermos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, através da adoração, da submissão, né? E do entendimento que a nossa vida deve ser para a glória dele. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.